Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto, e hoje temos a ilustre presença da Sharon Mendes, né? Ela que é neurobióloga, não é isso? Neurocientista, enfim, mas ela vai se apresentar, ela vai nos falar quem é a Sharon Mendes, e o assunto de hoje é muito importante, né? Que é o cérebro em alerta, o que as telas estão fazendo com os nossos filhos, né? Com as nossas crianças, adolescentes, enfim, inclusive com nós adultos também. Olá Sharon, tudo bem? Olá, Anselmo, tudo bem? Boa noite. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque vai depender do horário que cada um vai assistir a essa live com esse assunto tão alarmante e tão necessário nos dias de hoje, né? Obrigada, Anselmo, pelo convite. Obrigada por abrir o seu espaço para a gente falar sobre esse tema, né? Que é a minha linha de pesquisa. Show de bola, eu que agradeço. Quem é a Sharon Mendes? O que você faz, Sharon? Vamos lá, eu sou pesquisadora, professora, sou professora de pós-graduação em educação inclusiva, dentro do Centro Universitário Internacional Uninter. Sou escritora também da Compass Editora. Nós estamos lançando o primeiro material para o ensino público, né, municipal, Uhum, do primeiro ao quinto ano sobre o que uso bacana. consciente de telas. Então, é uma formação de professores, é a primeira formação de professores do Brasil que trata desse tema de autoconhecimento, desenvolvimento de soft skills, né, que são as habilidades socioemocionais, e também o uso consciente de telas. Podemos fazer E, uma visita aí para ti já no Rio Grande do Norte, em sair do frio aqui de também. Curitiba. Será muito bem-vinda, né? Vou repassar aqui para o pessoal da prefeitura, né? Que isso é muito importante, sem dúvida. Sim. Agora, Sharon, o que acontece no cérebro, né? Quando estamos expostos por muito tempo às telas, celulares, tablets, enfim, computadores. Tá. Todos nós, Anselmo, sofremos com isso, né? As crianças e os adolescentes, no geral, eles são mais vulneráveis. Por quê? Porque o processo de maturação cerebral deles ainda está em formação, eles não concluíram esse processo, né? Que vai acabar ou ser concluído por volta ali dos 30, 26, alguns falam 35 anos, depende do pesquisador, né? Mas é Uhum. uma maturação bem tardia, né? E o que significa essa maturação cerebral? O córtex pré-frontal, que é essa área aqui da frente, ele ainda está em processo, né, de formação. Então, os neurônios que ali estão alojados, eles não estão completamente conectados e também não possuem o que a gente chama de célula da glia, que está fazendo uma sustentação ali para esses neurônios. O que elas fazem? Elas dão suporte, protegem, nutrem esses neurônios, né? Então, tudo isso está em formação. E as crianças e os adolescentes, no geral, eles são mais vulneráveis, por quê? Porque esse processo ainda não foi concluído, né? Uhum. Quando uma criança pequena, teve um estudo gigantesco da JAMA de 2019, da JAMA Pediatrics, que mostrou, foi o primeiro grande estudo, depois houveram outros estudos corroborando já com o achado deles, né? O que eles mostraram? Que crianças muito pequenas são muito vulneráveis a estímulos visuais vindos aqui das telas, né? Por quê? Porque todo esse processo é mais sensível, esse processo de maturação cerebral. E as crianças pequenas são mais vulneráveis. E o que está acontecendo? Essas células da glia, que são essas células de suporte, elas estão morrendo por conta do excesso de estímulos. E isso é extremamente grave. Extremamente grave. Por quê? Porque nós nascemos com um número X de neurônios já. Mais ou menos 86 bilhões de neurônios. O que vai acontecer? Esses neurônios, eles podem nascer, né, depois que a criança nasce, né, acontecer a neurogênese, mas são em áreas muito específicas do cérebro. Então, nós Uhum. não sabemos se essas células que estão alojadas aqui no pré-frontal, que é a área responsável por tomada de decisão, por autocontrole, né, pelo foco atencional da aprendizagem. Então, nós não sabemos se essa área ela vai conseguir se regenerar ou se isso pode ser revertido. Né? Então, por isso que a prevenção é tão necessária. Sem dúvida. Agora, Sharon, existe diferença entre o impacto das telas em crianças, adultos, enfim, adolescentes? Não. Perdão, pode repetir? Deu uma falhadinha. A internet minha às vezes faz A isso. minha também.
Existe uma diferença entre o impacto das telas em crianças, adultos ou adolescentes? Sim, existe sim. As crianças são mais vulneráveis, né? Como eu acabei de dizer. Mas tem estudos, né? Como o do. Nossa, fugiu o nome dele agora. Joe Dispenza, em que ele diz que se você passa aí 3 semanas sem utilizar uma determinada ferramenta do seu cérebro, né? Sem exercitar aquela área, você começa a perder. Né? Então, essa área ela pode sofrer alguns danos. Da criança, como eu acabei de mencionar, né? A área cerebral da criança e do adolescente ela é mais sensível. Aqui, quando a gente fala de fisiologia, nós temos esses pontos, e o ponto principal, mais alarmante, são as células da glia que estão se perdendo, que estão morrendo. Então, pode ser que os neurônios morram de fome. Pode ser que as conexões elas fiquem como se fosse um fio desencapado, porque ele serve para proteger esses neurônios, né? Essas células elas protegem como se fosse uma capa de um fio elétrico mesmo. E isso também auxilia na transmissão sináptica. Um adulto tem um potencial de transmissão sináptica numa velocidade de 3.000 quilômetros por hora. A criança, ela tem ali em média de 300, então de 300 para 3.000 é uma diferença muito grande, né? Então imagine, se essa criança está perdendo esse suporte das células da glia, pode ser que essa transmissão permaneça nesses 300 quilômetros por hora e não em 3.000, né? Agora, imagine isso no trânsito. Você precisa de uma velocidade de pensamento muito grande para conseguir tomar a decisão de não bater o carro, de desviar de uma pessoa, né? Então, quanto mais rápido for esse pensamento, esse reflexo, mais rápido vai ser a resposta. Agora, imagine isso com essa diferença de velocidade tão grande, né? Diminuindo em tamanha proporção. E isso também vai interferir, vai reverter também no quê? No foco, na aprendizagem, no autocontrole. Você, Anselmo, como professor, né? Acredito que você presencie já, né, essas questões dentro da sala de aula, como os alunos estão mais ansiosos, mais inquietos, né? Com uma dificuldade muito grande de conseguir se concentrar, de reter informação e esse autocontrole, né? As crianças a gente consegue ver isso, né, em sala de aula, consegue ver isso em casa, né? De como elas estão mais agressivas. Com certeza. Nitidamente a gente enxerga isso em sala de aula e a preocupação da gente é justamente conversar com as famílias, né, sobre isso. Sim. Agora, quais são os principais riscos, né, para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças que passam muitas horas por dia diante das telas? Olha, Anselmo, quando eu comecei as minhas pesquisas, nós tentamos criar uma escala de problemas. Porque quando a gente pensa no excesso de telas, muitas vezes vem o quê? É o olho seco, a má postura, aquela dor nas costas, né? Mas os problemas físicos, eles existem, eles são importantes, precisam ser cuidados, obviamente, mas nos deparamos também com outros problemas, né? Que são os psicológicos, os emocionais também, né? Então, agora eu gostaria de deixar a reflexão aqui para o pessoal. De onde vem a educação? De onde vem? É da escola? É de casa? Ou são de todos os lugares, né? O Brandão fala muito disso, né? De nós temos várias esferas, nós percorremos por diversos lugares, locais, famílias, né? E aí nós aprendemos pelas nossas experiências. Elas não são restritas, né? A educação não é restrita à escola, ela não é restrita ao ambiente familiar também. Nós aprendemos por todos os lugares. E quais são esses lugares? Hoje as crianças estão imersas dentro do que? Das redes sociais, de jogos, de plataformas de vídeos e tudo mais. Elas passam em média hoje de 4 a 17 horas por dia conectadas. Então, de onde está vindo a educação dessas crianças? Eu acredito que esse seja um ponto muito sensível, porque muitas vezes, né,
os nossos valores, o que nós entendemos como sendo ético, como sendo atitudes morais, muitas vezes não estão sendo passadas para nossas famílias, para os nossos filhos. Verdade. Por quê? Quem está educando é o TikTok, quem está educando é o Instagram, é o YouTube. Será que o influencer está ensinando para o seu filho aquilo que você considera correto, aquilo que você gostaria que ele estivesse aprendendo? Então, no nível não só educacional com relação à bagagem escolar, né? Mas aqui a gente encontra esse cenário de valores, de postura ética, de postura moral, de empatia, enfim. E acredito que muito do que a gente está vivendo hoje seja por conta desse uso excessivo, né? Uhum. Eu peguei um caso, Anselmo, esses dias, estudando, né? De 3 adolescentes, de 12, 14 e 12 anos, se eu não me engano. 12, 13 e 14 anos. Eles são de uma cidade do interior e eles foram até um rio, né, no verão ali, para poder brincar, para poder nadar, enfim. O menor, de 12 anos, se afogou. Os outros estavam filmando. Nossa. Eles continuaram filmando. Ninguém foi ajudar aquela criança. Aquela criança se afogou e ela veio a falecer. E no vídeo eles falavam, olha aqui, tá se afogando. Olha aí, quantos views vai dar no Instagram? O que a gente vai falar para a mãe dele? Então, assim, dentro da internet nós vemos muitos casos de violência extrema e que muitas vezes os pais não sabem que as crianças estão assistindo a esse tipo de conteúdo, consumindo e se apropriando desse estilo de vida, né? Porque aquilo que pra gente é um absurdo, ele choca uma vez, ele pode parecer estranho na segunda, mas a partir da terceira, quarta, quinta vez aquilo vai se tornando normal. E nós, enquanto sociedade, estamos validando esse tipo de comportamento. Isso. E muitas das crianças, dos adolescentes, eles não sabem, eles não têm essa mediação, né? Então, nós sabemos que as plataformas digitais, elas podem ser usadas para fins pedagógicos e são muito excelentes para isso também. Mas o que é necessário é essa mediação, tanto parental, né? E também pelo professor dentro da sala de aula. Sim. Então, os estudos do Reddit mostraram hoje um aumento, assim, estrondoso de ansiedade, depressão e também o suicídio, né? Então, o aumento de suicídio no Brasil, ele é alarmante e o próprio Ministério da Saúde já relacionou ao uso excessivo de tecnologias digitais. Então, dei essa volta inteira, né, para responder a sua pergunta, Anselmo. Mas foi com perfeição. Inclusive, existem muitos esses desafios, né, que a gente tem visto na internet, né, as crianças, os adolescentes fazendo esses desafios e muitos, inclusive, chegando até a falecer, né? Exato. Foi no Distrito Federal, se eu não me engano, agora, uma menininha de 8 anos, né, que veio a falecer do desafio do desodorante. Isso. Então, né, os pais provavelmente não sabiam o que ela estava fazendo. Muitas vezes a gente não tem o controle, né? Não consegue fazer essa mediação mesmo, né? É só você olhar, Anselmo, pelo seu WhatsApp. E convido também os nossos ouvintes aqui a fazerem essa reflexão também. Quantas mensagens do seu WhatsApp você deixa de visualizar por dia? Você não consegue zerar tudo. Não. Agora, imagina da conta do seu e mais a dos seus filhos. Isso. E mais a carga de trabalho, o estudo, a rotina, casa, enfim. O correto mesmo é crianças não terem celular, não terem acesso à internet, né? E se forem usar um telefone, né, para poder se comunicar com os pais, enfim, que seja um telefone daquele, de preferência o tijolão, sabe? O Motorola. Né? Exato. Que não tem acesso livre à internet, porque o problema é esse acesso livre. É verdade. Deu uma travadinha aqui para mim, mas já voltou. Você que está nos assistindo agora nesse momento, já aproveita, né? Já deixa o seu like aí, compartilha para algum amigo, algum familiar que esteja assistindo, um educador, enfim, pois essa live é muito importante para você sobre essa questão das telas, né? Não só do celular, mas qualquer tipo de tela que vem provocando o cérebro das crianças, dos adolescentes e inclusive nós adultos. Agora, Sharon,
as telas a gente sabe que ela pode afetar, né, a capacidade de atenção e concentração. De que forma isso pode acontecer? Bom, existe uma gama de eventos, né? Uma delas é a que eu comentei no começo da nossa live, que é essa morte das células da glia que protegem os neurônios e atuam ali, né, no suporte, na transmissão sináptica. Esse é o ponto número 1, falando de modo bem fisiológico. Uhum. O segundo ponto, né, a tão famosa dopamina que muito se fala por aí e que também muitas vezes se fala de maneira errada, porque a dopamina ela não é só o neurotransmissor da recompensa, ela é a da motivação. Né? Quando a criança ou adolescente permanece muito tempo dentro seja a rede social ou jogos, há uma descompensação dessa dopamina. Então, nós temos um nível basal, que ele é necessário. Então, para você ir fazer essa live hoje, né, se motivar para engajar e conseguir organizar essa live hoje, para ir para o trabalho, para ir para a escola, enfim, tudo isso a gente depende de um nível basal de dopamina. O que as redes sociais e o que os jogos fazem? Eles descompensam isso. O Sean Parker, que foi um dos fundadores da Meta, ele falou em uma entrevista alguns anos atrás, quando ele saiu da Meta, que o Facebook e todas as redes envolvidas ali da Meta, elas foram programadas para o quê? Explorar a vulnerabilidade humana. Isso é muito pesado. Sim. Parece muito simples, né? Mas ele é muito pesado. Existe um livro que eu recomendo a todos e já deixo de dica aqui, que se chama Irresistível, do Adam Alter. Ele explica como os jogos online funcionam e eles são muito similares ao cassino. No Brasil, o cassino, ele é proibido, certo? Uhum. Por mais que se encontre um cassino clandestino ou outro, não há crianças lá dentro, certo? Por quê? Porque é proibido, né? E agora? E a internet? E os jogos online? E as plataformas digitais? É tudo aberto. E nós não temos uma fiscalização que realmente cuide desses acessos, né? Hoje, nós temos uma única lei que se chama COPPA, C-O-P-P-A. Essa lei, ela foi o resultado de uma negociação entre governantes de Massachusetts e também de dirigentes de plataformas sociais. O que é essa lei? Ela permite que crianças acima de 16 anos criem perfis dentro de plataformas de rede social. Instagram, Snapchat, WhatsApp, YouTube, YouTube Kids, enfim, todas elas. Qual é o problema disso? Lembra que há uns minutos atrás eu falei que o córtex pré-frontal termina de se maturar por volta dos 25, 30 anos? Com 13 anos, a criança não tem maturidade para estar lá. Se ela recebe uma negativa lá dentro, ela não sabe lidar com aquilo. Eu já recebi casos de crianças que pararam de falar, por quê? Porque um desconhecido comentou no TikTok da criança que ela era feia e que não sabia falar. Pronto, a criança parou de falar. Olha aí. Então, são casos extremos, gente, mas que está acontecendo no dia a dia e deu o que fazer até a equipe envolvida com essa criança descobrir que foi uma negativa que ela recebeu dentro do Snapchat, né? Então, hoje nós temos do Snapchat não, desculpa, do TikTok. Então, nós temos hoje essa única lei que não foi uma lei baseada na ciência. Ela não é uma lei que visa proteger as crianças. A Austrália está sendo o primeiro país, né, que veio a proibir o uso de rede social para menores de 16 anos. O maior estudioso que nós temos na área hoje se chama Jonathan Haidt, e ele orienta que menos de 16 anos não poderia encostar numa rede social, porque é muito perigoso, a comparação é muito grande. Então, o índice de ansiedade e depressão está completamente relacionado ao uso de rede social, e não é nem o uso excessivo, é o uso mesmo. Perigo constante, né? Exato. Sharon, só lembrando você que estamos assistindo também, que quiser fazer alguma pergunta, né, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Nosso chat está aberto aí para vocês, né? Pode ficar à vontade com o canal de vocês também. Como a exposição às telas, ela influencia o sono, né? E o ritmo biológico do cérebro.
Sim. O nosso sono, o nosso ciclo circadiano, ele é guiado pelo quê? Pela luz solar. Então, por mais que muitas vezes se tire a luz, né, a luz azul do celular e acha que está dando tudo certo, não está. O nosso ciclo está sendo influenciado por ele. Por que é tão prejudicial? O nosso cérebro ele funciona através de ondas de frequência, como se fosse uma rádio, tá? Para você conseguir chegar num sono profundo, você precisa estar numa frequência muito baixinha, que é por volta de 0,03 Hz. Um 3 você já consegue entrar ali num sono um pouco mais profundo. Durante o dia, a nossa cabeça funciona, o nosso cérebro funciona por volta ali dos 30 Hz, 25, 22, enfim, é mais ou menos dessa frequência. E durante a noite ele tende a diminuir, para quê? Para que você adormeça e entre no sono profundo. Durante o nosso sono acontece o que nós chamamos de lavagem mecânica cerebral. Todo mundo deveria ter uma lavagem cerebral durante a noite. E o que é essa lavagem cerebral? Dentro do nosso cérebro existem os ventrículos, o terceiro e o quarto, se não me engano. Ali passa um sistema que é chamado sistema linfático. Ele parece dois ganchinhos assim. E eles servem como se fosse um chuveirinho. Então, quando o cérebro entra nessa frequência extremamente baixa, esse sistema passa a atuar. Então, há ali uma lavagem mecânica mesmo. Então, o sangue mais puro do seu corpo vai ser jorrado nesse cérebro para limpar. Toda atividade que nós fazemos durante o dia libera uma sujeirinha, como se fosse uma casquinha da bala, que fica acumuladinha ali, né? Isso. E essa sujeirinha, ela precisa ser limpa. E isso acontece durante a noite. Por isso que nós ficamos cansados durante o dia. Então, essa sujeirinha vai se acumulando e vai avisando o nosso cérebro que, ó, essa pessoa está ficando cansada, ela precisa dormir. Então, durante a noite, acontece essa baixa de frequência e essa lavagem mecânica. Se essa pessoa não consegue entrar, principalmente as crianças, não conseguem entrar nessa frequência, ela não tem essa lavagem mecânica, ou ela tem de uma maneira não muito eficiente. O que acontece no dia seguinte? Ela vai ficar cansada, por mais que durma, vai ficar cansada. A criança vai ficar mais irritada, porque ela não vai conseguir prestar atenção. O adulto também. Agora, uma dica para as mulheres, tá? Se você não dorme bem, minha filha, não emagrece. Por quê? Porque a gente precisa dormir. Quando a gente não dorme direito, a gente tem mais vontade de consumir carboidratos de rápida absorção. Né? Então, aquela bolachinha, aquele chocolate, né? Aquele salgadinho. Então, nós tendemos a procurar esse tipo de alimento, o que é muito ruim também, né? E agora com a criança já tem uma dificuldade, por não ter o seu cérebro totalmente formado, de ter esse autocontrole. Então, a criança que não dorme bem, isso vai dificultar também o autocontrole dessa criança. Ela com sono, ela não vai conseguir prestar atenção na aula. Ela não vai conseguir reter aquele conteúdo. Por quê? Porque o cérebro precisa estar descansado para ela conseguir aprender, né? Ela não vai conseguir ter foco para engajar na aula também. Então, se a criança ela passa muito tempo no celular, principalmente na hora de dormir, ela está estimulando essas vias neurais. Então, o que era para estar nessa frequência baixinha, não consegue entrar na frequência baixinha. Ela, por mais que ela durma, ela está com a frequência lá em cima. O cérebro está trabalhando. Hoje, Anselmo, para você ter ideia, os vídeos, eles são muito dinâmicos, eles têm uma saturação de cor muito alta, né? Lembra quando a gente fazia aquela brincadeira de desenhar no papel e fazer o bonequinho se mexer? Deu uma travadinha, agora eu não sei se é a minha internet ou é a sua. Mas tá. Estão me ouvindo? Belezinha. Para mim deu também. Maravilha. Então, no cinema, antigamente, no cinema de rolo, de filme,
era preciso 24 fotos, que são chamados de frames, para fazer 1 segundo de vídeo, para fazer um movimento, né, de 1 segundo. Hoje, os jogos usam mais de 250. Tudo isso está sobrecarregando o nosso sistema cognitivo. Além das cores. As cores são super saturadas. Né? Se nós estamos num ambiente aqui do mundo real, existe uma paleta de cor aqui, né? De luz, de intensidade de luz. Agora, dentro da tela, não. É tudo muito saturado, tem muita cor, tem muito movimento, e tudo isso vai sobrecarregando o cérebro dessas crianças. O nosso também. Mas à noite, tudo isso fica extremamente potencializado, porque isso vai dificultar o tempo de latência, que é aquele momento, né, em que você tá, sabe aquela viagem que você não sabe se está dormindo, se está sonhando. Então, esse tempo de latência até adormecer completamente, ele vai aumentar, e isso vai prejudicar essa lavagem cerebral também. Então, tudo isso é uma somatória de coisas, né? Que vai englobando e que vai prejudicando o sono, vai prejudicando a aprendizagem, vai prejudicando o autocontrole, e é uma cascata de tragédias. É verdade. Sharon, eu vou fazer mais uma pergunta e vou só aqui acender minhas luzes que eu esqueci. Eu sou geminiano e se não fizer isso, vai ficar no meu cérebro perturbando. Existe um tempo de uso recomendado por faixa etária? E o que a ciência diz sobre isso, nesse sentido? Sim, ótima pergunta, Anselmo. Bom, crianças de 0 até 7 anos não deveriam ter contato com as telas, a não ser que exista um adulto mediando isso. Existem alguns pediatras, né, alguns estudiosos que defendem até pelo menos 3 anos. Mas se tem outros que falam até 7, opa, alguma coisa tem aí, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Então, até 7 anos não deveria usar as telas, e se usar, com alguma mediação. Então, olha, você está assistindo esse desenho nesse período por um tempinho limitado para se divertir. Você está aqui conversando com uma outra pessoa que mora num outro país, numa outra cidade. Enfim, ter essa mediação e a criança entender o porquê ela está usando. Kimberly Young, se eu não me engano, ela criou uma regrinha do 36912. Então, de 3 anos, nada, 0, 0 mesmo, não pode. De 3 a 6, meia hora. De 6 a 369, então de 6 a 9, 1 horinha, e vai aumentando meia horinha a cada faixa de idade. Certo. Mas o que nós temos que prestar muita atenção nisso é no comportamento da criança, né? E em qual conteúdo ela está sendo exposto. É jogo, ela está jogando com os amigos se encontram para jogar. Legal, maravilha, né? Esses dias aconteceu aqui em casa. Eu não deixo a minha filha solta na internet de jeito nenhum. E ela foi para casa de um familiar próximo, e eu descobri que naquele final de semana, ao invés de brincar, ela ficou 4 horas jogando Minecraft. Eita. Falei, tá, legal, né? Vamos lá, ela adorou Minecraft. O Minecraft, ele pode ser uma ferramenta incrível. Teve um estudo, inclusive foi aqui da Uninter, né, de um professor, que ele usou, um professor de geografia, se eu não me engano, ou história, agora eu não lembro direito, que ele usou o Minecraft para fazer um trabalho com as crianças, então elas tinham que reproduzir dentro do Minecraft aquele tempo histórico. Então, eu agora não lembro se foi, né, o Egito, com as pirâmides e tudo mais. E foi incrível, porque o aprendizado das crianças foi maravilhoso. Elas estudaram muito para conseguir reproduzir aquilo no Minecraft. Maravilha. No caso da minha filha, que deu treta aqui em casa, não. Não foi. Por quê? Porque ela não teve essa mediação. Então, ela estava construindo a casinha dela, e aí ela teve que lutar e roubar. Ela teve que matar uma pessoa para conseguir os outros bichinhos, e ela teve que roubar. Falei, como assim? Cadê a conversa? Isso. Cadê a barganha? Cadê a negociação? Cadê o diálogo? Não existe. Então, claro que com ela foi só uma vez e eu cortei. Mas e a criança que está ali todo dia, por mais que esteja, né, jogando, mas que passa esse tempo diariamente?
tendo essa atitude, que para conseguir o que ela quer, ela precisa roubar ou matar. Será Pois que é é. isso que a gente quer ensinar para eles? Será que é isso, né, que a sociedade que nós estamos moldando vai ser desse jeito? É só lembrar, né, do caso que eu acabei de contar aqui dos meninos que viram um Uhum. colega se afogando e não foram ajudar. Então é muito absurdo, né? E muitas vezes para a gente isso se torna mais absurdo ainda e difícil de acreditar, mas está acontecendo. É verdade. Agora, a gente falou um pouco do lado nocivo, né, das telas, enfim, mas elas podem ser usadas também de forma positiva no processo de aprendizagem? Como equilibrar esse uso pedagógico e o risco, né, do excesso? Sim, com certeza pode. Se tem duas palavras que eu posso resumir tudo, é intenção e mediação. Né? Uhum. Então, se você tem uma intencionalidade com aquela ferramenta, ela vai ser incrível. Olha o próprio YouTube, né? Tem diversos canais maravilhosos que possuem conteúdos muito bons, que são fáceis de assistir, que a criança gosta, que consegue interagir, que fala a linguagem dela, né? Tem diversos jogos, como esse exemplo do Minecraft, que foi usado de uma maneira magnífica. Então, o que vale é a intenção e a mediação. Eu entendo que na correria do dia a dia, nós pais temos que gerenciar muitos fatores, né? Girar muitos pratinhos e não deixar nada cair. E o celular e o tablet acaba sendo uma ferramenta para acalmar aquela criança e a gente conseguir dar conta da demanda, né? Mas se eu posso deixar um pedido aqui de alerta é cuidado com o que elas estão assistindo, cuidado com o que elas estão vendo, porque a internet é um guarda-roupa de Nárnia. Você entra num mundo completamente diferente, completamente desconhecido. Quando nós vemos uma criança de 4, 7, até 10 anos na rua sozinha, qual é a nossa primeira reação? De meu Deus, tá sozinha essa criança. Cadê a mãe? Cadê o pai? Cadê o adulto? Cadê o responsável? Uhum. Vou chamar alguém para ajudar, vou chamar, né, a polícia, o bombeiro, não sei. Tenta fazer alguma coisa para quê? Para descobrir onde está aquele adulto e poder proteger aquela criança. Na internet isso não acontece. Mas Isso. lá há perigos muito maiores. E nós temos a falsa sensação de que as crianças estão em casa seguras porque estão em casa. Uhum. Mas na verdade elas estão expostas a perigos que nós nem imaginamos. Então a mediação e a intenção são as duas palavras que eu acredito que sejam as chaves para a gente conseguir dar esse equilíbrio, né? Tudo bem a criança assistir um desenho, tudo bem a criança navegar ali um pouquinho por uma ou outra plataforma, mas sempre com a supervisão de um adulto para que isso seja efetivo, né? E que ela esteja segura naquele ambiente também. É verdade. Agora, Cheryl, o que é dopamina digital e como ela está relacionada ao uso excessivo de redes sociais e de jogos? Tá. Digital, eu nunca tinha escutado, viu? É bem interessante isso. Mas, como eu falei para você agora há pouco, né? Nós precisamos dela para tudo. Uhum. E há uma descompensação, há uma balancinha que fica descompensada quando ela passa muito tempo nesse meio digital. E isso vai descompensar o nível basal. Então, aquele prazer que a criança tinha em passar em algum lugar, brincar num parque, ou conversar com um amigo na escola, jogar um futebol, jogar uma bolinha, enfim, ele pode não ser mais tão atrativo. Por quê? Porque esse nível basal ele foi descompensado. Ele deu uma aumentada. Uhum. E isso foi um problema. E ele deu mais uma aumentada, e ele está sendo como se fosse um conta-gota. Ele está Uhum. sendo pingado ali a todo momento. Então, aquela atividade que era para ser gratificante, que era para ser prazerosa, ela passa a não mais ser. E isso é um problema porque no mundo real as coisas possuem um outro ritmo. Se nós olharmos, eu não sei como que está aí no Rio Grande do Norte, mas eu acredito que não seja diferente daqui do Sul.
A retenção de jovens em empregos hoje está muito difícil. Eles ficam uma semana e saem, 2 dias e saem, não conseguem ficar sem o celular. Há empresas que proíbem o uso de Isso. celular durante o expediente. Então, os jovens não conseguem ficar. Por quê? Porque estão viciados naquilo. E será que esse estilo de vida, ele vai ser promissor se ser levado dessa maneira, né? Aqui para o mundo real, porque querendo ou não, nós estamos aqui também, né? Esse hibridismo, mas nós estamos aqui também, né? E de onde vem o sustento, ou de onde vai vir o sustento, né? Porque muitos deles pensam em ser influencers, pensam em ganhar vida, né, no meio digital, só que até no meio digital nós precisamos estudar, nós precisamos, né, aprender e nos dedicar àquilo, a lidar com a frustração também. E o que eu percebo hoje é que a frustração, ela tá difícil de ser lidada, né? Eles não conseguem lidar com isso. Por quê? Por essa dopamina digital, né? Esse vício, conta-gotas que não para de cair. Pois é, o negócio é complicado. A gente tem que, já logo cedinho, né, já ir podando algumas coisas. Agora, quais sinais, eu acho que você até falou no início, mais ou menos alguns, mas enfim, quais sinais pais e professores devem observar para identificar se uma criança ou um jovem está sendo prejudicado pelo uso excessivo dessas telas? Sim. O primeiro é a socialização e o sono. O sono eu acredito que seja o primeiro. Então, se essa criança está com dificuldade de adormecer, está dormindo mal, está se mexendo muito à noite, se ela acorda irritada, se ela usa o celular antes de dormir, de madrugada, isso é um absurdo. Primeiro que quarto não deveria ter tela nenhuma, nem televisão. Né? Eu sou um pouquinho radical com relação a isso, eu sei, mas é pensando no bem e na saúde de todos, né? Então, se essa criança está com dificuldade de dormir, se ela está dormindo pouco, se ela se mexe muito à noite, isso pode ser um indicativo. E isso vai ser refletido no comportamento. Então, ela vai ter uma dificuldade de conseguir se controlar, ela vai ficar mais irritada, vai ficar mais explosiva, vai ficar menos empática, menos compreensiva, vai prestar menos atenção na aula, vai ficar mais agitada na aula. Então, o sono ele vai se refletir no comportamento dessa criança. E se ela deixa de fazer coisas que ela fazia, agora a gente entra num campo um pouco complicado até, porque se a criança já passou toda a infância imersa numa tela, isso vai ser difícil para os pais perceberem, porque vai se tornar normal ela estar com o dispositivo na mão, né? Mas se ela tinha uma infância um pouco mais agitada, gostava de sair, gostava de conversar, gostava, né, de brincar, fazer alguma atividade, um esporte, e ela passar a rejeitar esse tipo de atividade que ela gostava antes, até mesmo alimentação, e trocar tudo isso por uma tela, é outro sinal bem forte de vício comportamental em tela. Agora, quais estratégias práticas, né, você recomenda para ajudar as famílias e as escolas, enfim, a promoverem o uso saudável dessas tecnologias? O que fazer? Boa, Anselmo, ótima pergunta. 2 dicas, assim, incríveis e essenciais. Uma delas é: tenha um tempo em família. Sacanagem a gente precisar lembrar as famílias de que precisamos passar um tempo em família, né? Mas é necessário nos dias de hoje. Inclusive, a gente tem também uma live aqui, Tempo de Qualidade em Família, né? Que a gente... Vou deixar o link aqui para quem quiser assistir depois. Desculpa estar interrompendo, é porque eu lembrei, se não falar logo eu esqueço depois. Não, por favor, é um bate-papo e a contribuição é sempre válida, né? Quero o link, inclusive. Precisamos de tempo em família. E se a família é composta por 4 pessoas, que seja o tempo dessa família de 4 pessoas juntas e também o tempo individual, né? Se você tem 2 filhos, então tenha um tempo de qualidade com cada um dos seus filhos de modo individual. Isso vai fazer toda a diferença na criação, na formação de memória e de estrutura dessas crianças, né? Porque elas precisam, e também das famílias, tempo de casal, tempo do casal com os filhos, com cada um dos filhos, tudo isso é muito importante. E isso, gente, né? Parece ser uma coisa absurda, mas não, separa 15 minutos.
né? Pega o seu filho, leva para o quarto para ler uma historinha, para conversar, para perguntar como que foi o dia. A gente consegue separar 15 minutos do dia, por mais corrida que seja a rotina, né? Sim. E também um tempo sem telas dentro de casa. O que eu geralmente recomendo é a mesa de refeição da família. Né? Deixa o celular, a TV desligada, para que essa família tenha a oportunidade de conversar. Esses dias foi muito engraçado, porque eu ouvi a discussão de uma mãe com um filho de 16 anos. A mãe mas ele não quer conversar comigo, não fala comigo, fica o tempo inteiro no celular. Aí ele, mas por que eu vou conversar com você? Se quando eu vou falar com você, você tá no celular e não olha para mim. Olha aí. Então, opa, né? Será que o problema não está na gente também, né? Não está nos pais? Então, ter esse espaço livre e também limitar o uso, né? Limitar o uso do celular, principalmente, limitar o uso das plataformas que essa criança costuma visitar, tentar entender o que ela está fazendo lá dentro, quais são as pessoas que a criança está conversando, quem são esses amigos, porque nós temos hoje um aumento também muito grande de pedofilia. Sim. Muitos predadores que se passam por crianças, que se passam, né, por outros jovens, por amigos, e na verdade são pessoas mal intencionadas. E falar sobre isso com as crianças. Nós temos um tabu ainda de falar sobre isso, né? Sim. Inclusive, eu acho que aqui no Rio Grande do Norte a polícia está investigando um grupo e estava usando crianças, né, para essa área, dessa questão da pornografia e tudo mais. Colocava os números das crianças, queria saber em que escola estudava, enfim. Tá fazendo uma investigação aí, acho que prenderam alguns já. É bem complicado essa questão, né? Sim. Cheryl, foi um prazer imenso, né, tê-la aqui no nosso humilde canal. Tenho certeza que você enriqueceu bastante, né, aqui o nosso canal com esse assunto. E quem nos assistiu ou quem vai nos assistir depois, com certeza vai tirar muito proveito dessa live de hoje, que é sobre a questão das telas, né, o perigo que está rondando, né, aqui as nossas crianças, adolescentes, enfim. Gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer o que eu não te perguntei, divulgar cursos, enfim, o que você quiser, pode ficar à vontade. Bom, Selma, obrigada mais uma vez pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre a minha linha de pesquisa. É a minha paixão, é a minha missão de vida, então, para mim é muito gratificante. Para quem quiser mais informações, convido todos a entrar nas minhas redes sociais. É Sharon Mendes, neurobióloga. Ali também, para os pais, nós temos 2 cursos para pais e professores também, Anselmo. Tem um baratinho ali de R$67 que fala um pouco de estratégias, de como lidar com essa questão, e tem a formação de professores também, que eu trato de toda a neurociência aplicada à educação e como usar da neurociência em sala de aula. Inclusive, está passando aqui o seu Instagram e vamos deixar também os links na descrição dos cursos, né, do que você acabou de dizer, para quem tiver interesse. Mais uma vez, obrigado. Tenha uma ótima noite, Sharon, e já esteja convidada para novas lives, né? Algum outro assunto que você queira falar. Eu sei que você foge um pouco do celular, você mesmo disse que é difícil Demorei para te responder, né? Eu disse, meu Deus, será que ela tá lembrando de hoje? Aí, para completar, o meu celular foi para o concerto. Tava até 5 da tarde lá. Mas pronto, agora. Mas eu falei pelo notebook, deu certo. Pois muito obrigado. E sucesso total para você. Obrigada mais uma vez pelo convite. E quem quiser entrar em contato, mandar alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade, viu? Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, tchau.